Olá, pessoal do canal Psiquiativa. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né? Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês. Gratidão aí, né, pelas pessoas que têm curtido, que têm compartilhado os nossos conteúdos. Gratidão a todos vocês que têm aí de alguma forma contribuído para que esse canal cresça. Pessoal, vocês devem ter visto aí, né, no último short aí que eu postei algumas poucas fotos, né? Eu ainda vou postar as demais fotos. Tem muita gente falando comigo a respeito da questão da viagem, né? Ricardo, você não postou as fotos da viagem. Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo especificamente e vou mostrar para vocês aí algumas fotos da viagem que eu fiz, ok? Hoje, pessoal, no canal eu quero falar com uma coisa muito interessante para vocês. Nós começamos agora uma série de vídeos falando a respeito da reprogramação mental, pessoal. E hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que, de certa forma, auxilia nesse processo de reprogramação mental. Mas antes de falar, eu gostaria de responder desde antemão algumas perguntas de algumas pessoas que têm nos feito e também, pessoal, o maior motivo de você fazer essa reprogramação mental. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre reprogramar a nossa mente é porque todas as vezes que eu não estou conseguindo obter um determinado resultado, pessoal, nós precisamos buscar, de certa forma, saber qual é a fonte que não está me gerando resultado. E no nosso caso, como nós falamos sobre o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a nossa ferramenta de transformação é a nossa mentalidade. E entender que mudança de mentalidade é a chave para qualquer sucesso que você queira alcançar na sua vida. Então, você não vai conseguir obter sucesso na sua vida se você não fazer primeiramente uma mudança de mentalidade, pessoal. A mudança de mentalidade é o que vai trazer para você os resultados que você quer obter na sua vida. Porque uma vez que você consegue fazer a mudança de mentalidade, você consegue também mudar todo o contexto à sua volta. Se você pegar hoje, pessoal, uma empresa que não está indo bem financeiramente falando, não está conseguindo entregar ali, vamos dizer assim, as suas metas, deixa eu dar só uma melhorada aqui, pessoal, não está conseguindo ali entregar, bater suas metas, entregar os seus resultados, não está conseguindo ali, chega no final do mês, a conta não fecha, né? Então sempre ali, ou se fecha, fecha no vermelho. Então, como que eu faço para poder resolver o problema dessa empresa? Primeiramente, claro, pessoal, a gente vai fazer uma avaliação a respeito, ver se é uma questão dos funcionários, mas geralmente, pessoal, o que é necessário ser feito? Mudar a direção, as pessoas que estão na direção dessa empresa. Porque eu já até falei aqui em um vídeo anterior, se você me mostrar uma empresa fracassada, provavelmente existe por trás dela um empresário também, de certa forma, desorganizado, né? Vamos dizer assim. Mas se você pegar uma empresa, onde que essa empresa ela é bem sucedida, você vai ver que por trás dela tem uma equipe de colaboradores ou uma equipe administrativa muito bem preparada para poder lidar com os assuntos. Então, da mesma forma, na nossa vida no geral, né? Porque a nossa vida também, de certa forma, funciona como se fosse uma empresa, né? Assim, fazendo aqui uma pequena comparação.
Por quê? Porque você tem que trabalhar, você precisa administrar o seu tempo. Se você não trabalhar, você não consegue ter resultado, você não consegue bater as suas metas. Então, fazendo uma pequena comparação aqui, a sua vida como se fosse uma empresa. Então, quando eu não estou conseguindo ter os resultados que eu quero ter, o que eu faço, pessoal? Nesse caso, quando é uma empresa, eu mudo a administração. Uma vez que eu mudo a administração, né, eu posso esperar que nos próximos meses, provavelmente aquela nova equipe que vai assumir ali a administração daquela empresa vão me mostrar na prática os resultados. Mas quando se fala da nossa vida, pessoal, nós, como nossa vida no todo, a única forma de se fazer mudança da nossa vida é fazendo a mudança da nossa mentalidade, porque a mentalidade define, pessoal, como eu vejo a minha vida. A minha mentalidade vai ditar como eu enxergo o mundo à minha volta, os resultados que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho. Então, a maneira que a minha mentalidade ela vai definir se eu vou ter ou não sucesso ou fracasso em alguma área da minha vida. Então hoje, pessoal, ainda continuando, nós vamos trabalhar esses dias sobre reprogramação mental. Nós vamos fazer uma reprogramação. Porque se você pegar um computador também, pessoal, já usei esse exemplo aqui, se você pegar um computador e chega um determinado momento, vamos dizer assim, que aquele computador ele esgota ali, ele tem uma quantidade de memória, uma capacidade, né, de gigas ali, de certa forma, para suportar aquela quantidade de conteúdo, de arquivos e tudo que você acessa. E chega um momento que quando vamos dizer assim, que esse HD, que essa memória RAM, ela enche, o que é preciso fazer? Em muitos casos você vai lá, ou faz um reset, ou também você pode ir lá lançar para a lixeira, mas quando eu quero, como que eu faço para não, de certa forma, não perder aqueles conteúdos, porque tem muitos conteúdos que eu tenho ali que eu não posso desfazer. Então eu tenho alguns casos que eu posso recorrer a salvar esses conteúdos no pendrive e fazer uma limpeza ali, mas também existe a opção de quê? De aumentar a memória desse computador. Então, no nosso caso, pessoal, também, a nossa mente, ela tem uma capacidade também de fazer essa mudança, de fazer essa transformação, que é um processo onde eu já falei aqui, chamado neuroplasticidade, que é um processo que o próprio cérebro faz, em que ele se adapta às mudanças do cotidiano. Então o nosso cérebro ele está em processo de constante mudança. Então qualquer mudança, pessoal, que você queira fazer na sua vida, ela precisa passar primeiro pelo campo da mente, dos seus pensamentos, né? E hoje eu quero dar uma dica super especial. No nosso vídeo anterior nós já começamos a falar a respeito disso. Eu já gravei um outro vídeo falando um pouco mais a respeito da reprogramação mental, mas hoje eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, como fazer para que a gente possa nos tornar pessoas mentalmente fortes. Como que eu faço para transformar minha mente, Ricardo, num campo blindado, onde que as distrações, as preocupações do dia a dia, as coisas que acontecem à minha volta, de certa forma, vão me ajudar com que eu sempre esteja com a minha mente preparada para lidar com qualquer desafio do cotidiano. Então, como eu disse, pessoal, reprogramar a nossa mente é fazer mudança. É chamar a nossa consciência para fazer essa transformação que nós precisamos. É desenvolver o autoconhecimento também, né? Porque o autoconhecimento como nós falamos, nada mais é do que nos conhecer, saber quais são as nossas capacidades, os desafios que para nós são maiores, né? As habilidades que nós temos.
entende? Mas também a capacidade de saber em que eu preciso melhorar. Então hoje eu vou falar com vocês algumas características que as pessoas mentalmente fortes carregam e que se você adaptar isso na sua rotina, adaptar isso na sua vida, você vai conseguir fazer as mudanças que você quer fazer, ok? Então, nós vamos começar a trabalhar a respeito disso. Vamos tomar uma água aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que força mental não é um sinônimo só também de saúde mental, porque as pessoas elas associam, elas acham que ser mentalmente forte não é, de certa forma, ter, né, uma saúde mental, e muitas das vezes não é, porque tem pessoas que têm uma mentalidade muito forte, mas mesmo assim passa por uma depressão, passa por uma ansiedade, passa por algum problema psicológico. Então, não estamos dizendo que pessoas mentalmente fortes, essas pessoas, de certa forma, elas não podem desenvolver algum tipo de transtorno psicológico ou alguma coisa assim, tá? Mas eu quero mostrar para vocês quais são aqui as características principais dessas pessoas mentalmente fortes, o que faz e quais são os resultados que uma pessoa mentalmente forte ela pode ter quando ela consegue desenvolver isso através da mentalidade delas. Então, uma das principais, pessoal, sempre venho falando, e esse é um assunto que eu gosto muito, é que as pessoas de mentalidade forte, elas têm, pessoal, a resiliência. O que é resiliência, Ricardo? Pessoal, resiliência é a capacidade de você enfrentar qualquer tipo de situação e mesmo você enfrentando essas situações em si não te afetam. E é lógico, né, pessoal, que nós sabemos que a resiliência, ela tem que ser desenvolvida, você desenvolve essa resiliência. Nem todo mundo nasce com essa capacidade de resiliência. A resiliência vem, pessoal, justamente eu posso dizer que ela é fruto dos nossos erros e acertos. Então, quanto mais as pessoas já erraram na vida, claro, né, algumas não aprenderam com os erros, mas a maioria das pessoas que já erraram muitas vezes na vida, elas desenvolveram a resiliência, essa capacidade de lidar com o problema. Que é o seguinte, pessoal, não é fazer de conta que o problema não exista, mas é a capacidade de que diante daquele problema em si, essa pessoa, ela sabe como ter ali uma reação e que essa reação não vai afetar em nada na vida dela, ok? Por quê? Porque a resiliência, pessoal, ela me traz flexibilidade mental. É a capacidade que eu tenho, que eu desenvolvo de lidar com os sentimentos. Por quê, pessoal? Uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês hoje, esse vídeo, inclusive, pessoal, a pedido de algumas pessoas, porque às vezes tem muitas pessoas que querem assistir os nossos vídeos, mas muitas das vezes falam, Ricardo, pô, cara, grava uns vídeos maiores, mas grava uns menores também para dar... tem hora que dá para assistir, mas tem hora que eu quero assistir é muito rápido e tal. Então, pessoal, esse vídeo vai ser bem rápido e objetivo. Então, a resiliência, pessoal, é essa flexibilidade diante das situações. Uma coisa que eu quero falar com vocês depois em outro vídeo, pessoal, é sobre o racional e sobre o emocional, tá? O racional, nós vamos dividir o racional e o emocional. Depois nós vamos gravar um vídeo falando especificamente sobre a razão e sobre as emoções, mas só rapidamente para você entender sobre a resiliência, para você ter ideia, pessoal, as suas emoções
são 16 vezes mais rápido ou 16% mais rápido do que o seu racional. Então, o que significa isso, Ricardo? Significa, pessoal, que diante de uma situação estressante ou de uma situação alegre ou de qualquer outra situação adversa que você enfrentar, a sua emoção ela sempre vai chegar primeiro, entende? Então, o seu racional ele vai vir depois, mas as emoções elas sempre chegam em primeiro lugar. E qual é a importância de saber isso, Ricardo? Exatamente, pessoal, é saber que uma vez que as minhas emoções elas vão gerar, de certa forma, algumas reações. Então, em outras palavras, pessoal, as minhas emoções vão ditar qual é a resposta que eu vou ter diante daquele evento que eu estou enfrentando. Então, de alguma forma ou de outra, isso vai ditar qual é o mecanismo ou quais são os gatilhos mentais, que nós vamos falar aqui também depois a respeito disso, que as minhas emoções elas vão de certa forma disparar, né, fazendo com que eu, de certa forma, tenha uma atitude mais positiva ou mais negativa diante dessa situação. Então é interessante a gente saber a respeito disso. Então, a resiliência é essa flexibilidade mental que me dá para que eu saiba lidar com as minhas emoções de maneira com que todas as situações que aconteçam à minha volta vão fazer com que eu consiga ter uma resposta mais rápida diante das minhas emoções, tá? Então, se é uma situação de perigo, por exemplo, pessoal, tem pessoas que em situações de perigo, essas pessoas não conseguem ter nenhuma atitude, então elas não conseguem correr, elas não conseguem fugir, elas ficam paralisadas diante das situações. Tem outras pessoas também que diante de uma situação de perigo, elas disparam, né? Que é aquele mecanismo de fuga, como eu disse, ou a pessoa foge ou a pessoa trava. Então é importante a gente saber disso, porque diante de uma... Vamos supor, pessoal, vamos usar aqui uma simples comparação. O seu chefe hoje passa uma determinada tarefa para você. Ele fala, olha, hoje você está responsável por fazer essa reunião hoje. O que acontece, pessoal? As suas emoções, como eu disse, aquela primeira reação, aquele primeiro impacto daquela informação que você recebeu, vai gerar uma emoção em você e essa emoção vai disparar alguns gatilhos. Então, no caso de pessoas que têm dificuldade de falar em público, provavelmente quando essa pessoa for dar ali uma palestra ou for ela a assumir a posição a falar ali naquela reunião, pode ser que tem pessoas que não conseguem dar ali aquela reunião. Então as pessoas travam, tá? Então é interessante você saber isso porque talvez você esteja enfrentando isso. Você está perdendo oportunidades na vida por causa desses gatilhos mentais que são acionados e de certa forma você acaba deixando de assumir essa responsabilidade. E no caso também de outras pessoas que quando aparecem essas oportunidades, que elas muitas das vezes pode ser aquela promoção que elas estão tão esperando, elas acabam passando essa oportunidade para frente. Então tem pessoas que, por exemplo, o chefe pede para elas para fazer um teste com essa pessoa, para ver se ela está habilitada, capacitada para assumir um cargo maior dentro da empresa. O que geralmente essa pessoa faz? Ela acaba travando, não conseguindo dar ali aquela palestra ou assumir aquela reunião. E aí o que ela faz? Olha, eu prefiro que você passe isso para outra pessoa fazer, entende? Então, naquele dia, você perdeu uma grande oportunidade, talvez a promoção que seria para você acaba indo para outra pessoa. Então é interessante a gente saber a respeito disso. Isso são gatilhos emocionais. Então as suas emoções, elas sempre vão chegar à frente da sua razão, ok, pessoal? É possível mudar isso, Ricardo? Completamente possível mudar, pessoal. Hoje eu tenho essa liberdade para poder gravar os conteúdos, para poder falar em público, mas
na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade quando os professores pediam para ler as coisas lá na frente, quando alguém me pedia para poder falar uma palavra, sempre eu tinha aquela tendência a jogar para os outros, até que eu consegui entender e resolver essa etapa na minha vida. Então, se você que está aqui assistindo esse vídeo, você sofre porque você percebe que já perdeu muitas oportunidades na sua empresa, de fazer uma apresentação de trabalho na escola, na faculdade, apresentar ali uma palestra, fazer uma reunião, ou na área que você trabalha hoje, de assumir essa liderança. Pessoal, fique até o final desse vídeo aqui, porque vocês vão aprender coisas muito que vão gerar uma transformação e vão dar para vocês aqui uma confiança para que vocês entendam. O que a gente precisa entender, pessoal? É a gente entender como que a nossa mente funciona. Porque o problema que acontece muitas das vezes é porque você acaba fazendo o quê? Jogando isso, pessoal, e fazendo acusações contra você. E aí começa aquela vitimização, você começa a falar que você não é capaz, que você não consegue, que você não é capaz de alcançar aquele determinado objetivo. Então, de certa forma, o que isso vai fazer? Você nunca vai conseguir sair do lugar, porque você sempre vai estar, de certa forma, sempre fazendo essas declarações afirmativas que você não pode, que você não é capaz, que você não se sente capaz. Então, é totalmente possível mudar isso. Você precisa pegar agora, assistir todos esses vídeos onde nós estamos falando sobre reprogramação mental, pessoal. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Também curte, compartilha aí esse conteúdo e se inscreva nesse canal também. Então, a primeira coisa eu preciso entender a respeito disso. Eu preciso entender como é que a minha mente funciona, pessoal. Certo? E desenvolver essa capacidade, essa força mental vai te ajudar a superar esses processos que você está enfrentando, ok? Então, não perca o próximo vídeo, porque nós vamos falar especificamente a respeito disso. Como é que a gente faz para poder desenvolver essas capacidades? Então, a resiliência, ela me ajuda nesse processo. E a resiliência, como eu disse, pessoal, é esse jogo de erro e acerto. Então, quanto mais eu já tenho errado na minha vida, provavelmente mais eu já vou ter essa capacidade desenvolvida na minha vida. Então, toda vez que eu for enfrentar uma situação difícil agora, eu já tenho aquela flexibilidade de lidar com aquelas emoções de maneira de que, como eu disse, diante de uma situação difícil ou diante de alguma responsabilidade que eu, de certa forma, eu penso ser maior do que a minha capacidade, ela não vai me atrapalhar a tomar uma decisão. Então, diante de um patrão, de um chefe, diante de uma situação que você foi confrontado ali, foi passada uma responsabilidade para você, você vai ter essa resiliência, essa flexibilidade para lidar perfeitamente com aquela situação. E outra coisa, pessoal, interessante você saber que coragem, pessoal, não é ausência do medo, tá? Porque tem muita gente que acha que é covarde, porque não tem coragem, às vezes, para resolver alguma situação em si, como eu já citei aqui. Então, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de fazer alguma coisa mesmo diante do medo. Então, o medo está ali, mas eu decido fazer alguma coisa independente do meu medo. Então, a coragem não é a ausência de medo, tá? Respondendo a pergunta de algumas pessoas que já me fizeram aqui. A coragem não é, de certa forma, a ausência do medo. É fazer aquilo que tem que ser feito mesmo diante dos medos, ok, pessoal? Então, respondendo aqui as perguntas de algumas pessoas. Então, a gente precisa entender isso, porque quando eu estou lidando com uma situação difícil na minha vida,
Não significa que essa força mental, que a resiliência, que ter uma reprogramação mental vai me fazer, pessoal, ser o ultra corajoso, ser uma pessoa, de certa forma, que não vou ter medo de nada. Não é isso que nós estamos falando, esquece essa ideia. Ao contrário, pessoal, tudo que nós enfrentamos na nossa vida vai despertar em nós algum tipo de sentimento, seja medo, seja raiva, angústia, tristeza ou alegria, porque isso são nossas emoções. Mas, porém, como eu disse, quando você desenvolve essa resiliência, ela te traz essa capacidade de lidar com qualquer tipo de situação e mesmo diante do medo, você consegue aí ter uma boa resposta para a tomada de decisão que você tem que fazer a partir de agora, ok? Então, uma vez que eu entendo que a coragem não é a ausência do medo e que a resiliência é essa flexibilidade, essa capacidade de lidar com essas emoções uma vez que eu estou enfrentando, eu consigo, de certa forma, vencer qualquer situação que se coloque no meu caminho, ok? Então, não perca o nosso próximo vídeo, pessoal, que nós vamos trabalhar a respeito disso, como fortalecer a nossa mentalidade, ok?